Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta manhã. A doutrina espírita foi lançada na Europa em 1857, com as suas obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma interpretação das prédicas do Cristo pelos Espíritos, para que não viéssemos alegar nenhuma desinformação a respeito das propostas crísticas, o céu e o inferno, retratando parâmetros que regem a nossa vida no plano espiritual, mediante a nossa estada no seio da terra, e Gênese, que é um livro que fala sobre as origens de tudo que diz respeito ao mundo físico, mundo espiritual, uma noção ampla da origem de nosso mundo. E essa codificação ficou muito bem colocada para ser analisada, estudada e entendida. Mas entendendo os espíritos que haveria necessidade de uma dilatação, de um alargamento, de divulgação destas informações transcendentes, resolveram convidar um missionário para voltar à Terra e dar continuidade a essa obra de Kardec. E essa pessoa, Francisco Cândido Xavier, nasceu em Pedro Leopoldo, pertinho de Belo Horizonte, 35 quilômetros de Belo Horizonte, em 2 de abril de 1910. Portanto, agora, dia 2 de abril de 2010, nós estamos homenageando essa criatura no seu centenário. Segunda-feira passada, nós fizemos o relançamento do selo de comemoração ao centenário de Chico Xavier na USE, numa parceria dos Correios e da ADD, Associação de Divulgação da Doutrina Espírita. Então, o selo do Chico foi lançado para o mundo inteiro conhecer essa criatura, que sem dúvida nenhuma é um ícone da doutrina espírita, mas será no futuro um ícone da humanidade. Porque o dia que nós entendermos quem é o Chico Xavier, aí então vocês vão poder compreender o que é que eu estou tentando colocar. Porque ainda nós não sabemos a grandeza dessa alma. Nós sabemos que no ano 2000, ele foi homenageado como o mineiro mais importante no século passado em Minas Gerais. E no estudo da época, a revista Época, ele foi eleito em 2006, já depois do seu desencarne, uma vez que ele desencarnou em 2002, foi eleito popularmente numa enquete feita pela revista Época, como o brasileiro mais importante na história do Brasil. Então, dá para a gente entender o que significa o Chico Xavier para nós, principalmente espíritas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele, porque seria uma pretensão desarrazoada da minha parte falar sobre o Chico, uma vez que é muita coisa para ser colocada e nem eu detenho esta competência. Quando João Evangelista disse que todas as obras do mundo não poderiam conter os feitos de Jesus, eu acho que também os livros do mundo não poderiam conter a obra do Chico. Jesus viveu 3 anos aqui entre nós, trabalhando, mostrando o seu trabalho. Mas o Chico ficou 75 anos na mediunidade. E ainda teve mais alguns anos de trabalho, porque ele começou muito cedo, com 17 anos. Então, é muita coisa para falar do Chico, mas eu acho que nós precisamos relembrar algumas coisas, mesmo porque nós somos carentes de ídolos. Nós todos precisamos de ídolos
que possam nos motivar a estar mudando. Nós temos que mudar, nós temos que nos espelhar em alguém e a partir daí fazer algumas modificações. No Missionário da Luz está lá, a gente tem que tomar 10 passes, né? Mas depois de 10 passes, a espiritualidade já deixa por nossa conta. A gente entra aqui na cama de passe, faz um passe, resolve um problema do fígado, do coração, lá, outra doença que eventualmente poderia surgir. Mas depois de 10 passes, se nós não mudarmos a nossa conotação de comportamento, não adianta tomar passe. Vai apenas tomar um banho e sujar logo ali depois. Então, a proposta da doutrina é a nossa transformação. E às vezes nós ficamos pensando assim, mas temos que seguir Jesus. Mas Jesus está muito longe. Jesus passou aqui há 2000 anos atrás, era um espírito diferenciado. Como é que nós vamos, que pretensão nós podemos ter de seguir o Cristo? Mas o Chico não, foi um ser humano igual a nós aqui. Nasceu aqui em Minas Gerais ontem, né? Viveu conosco, viveu toda aquela problemática, num aspecto até humano, porque o Chico tinha particularidades humanas. Como, por exemplo, ele não queria morrer, não queria desencarnar. E a gente fica pensando, meu Deus, mas o Chico, sabendo que é uma criatura que conhece o mundo espiritual com toda essa bagagem, poderia desencarnar muito bem, por que ter medo, não querer desencarnar? E ele não queria desencarnar. Tinha até medo de morrer também. Quando ele estava no avião, primeira vez que ele viajou de avião, eu fico pensando, a pessoa já tem um medinho de avião, né? Vai viajar pela primeira vez, e o avião durante 20 minutos começou a se movimentar pela alteração atmosférica, né? E ele ficou muito com medo, apavorado, gritando, pedindo ajuda de Deus. Nisso, o mentor dele, o Emmanuel, aparece. Chico, o que está acontecendo? Pois então, Emmanuel, eu estou com medo de morrer. Mas Chico, você não está vendo que a coisa está difícil? O Emmanuel disse, eu estou vendo. O senhor não acha que a gente pode morrer? Eu também acho. Pois então, e continuou gritando. Retratando o medo da morte. Até que depois o Emmanuel fala para ele, Chico, cala a boca, a gente tem que ter educação até para morrer, né? E aí foi que ele se deu conta, calou e enfrentou ali aquela situação que felizmente passou. Retratando esse lado humano, porque nós todos temos um medinho de morrer, ninguém aqui está isento disso. E sabe por quê? Às vezes a gente fica perguntando, mas por que o Chico tinha medo de morrer com aquela grandeza de alma? É que no inconsciente nosso está arquivado toda uma bagagem espiritual, né? O Carl Menninger, que foi um pesquisador, ele falava que a nossa mente não é uma caixinha apenas de truques. Na nossa mente detém toda a nossa experiência espiritual. Então, como nós já desencarnamos várias vezes e não desencarnamos bem, é bom que se diga isso, e chegando lá de lá não tendo desencarnado bem, isso fica arquivado também, então isso volta na nossa mente, dando aquele medinho de morrer, não é? Mas, de repente, nessa vez, nós vamos desencarnar um pouco melhor, o medinho já vai diminuindo, na próxima, de repente, lá na frente, nós não vamos ter mais medo de desencarnar. Mas, por enquanto. E o Chico tinha também esse lado humano, tinha suas vaidades, até houve críticas que ele usava uma peruca, né? Ele era bem calvo. Mas como, Chico, você, um espírita convicto, uma pessoa diferenciada, colocando essa peruca, esse aspecto de vaidade? Mas eu tenho minha vaidade, eu acho que a gente apresentar para as pessoas um pouquinho mais bonita é melhor, né? Quem não tem vaidade? Ele usava a peruca dele para estar mais bem apessoado. Então era um lado humano que ele também tinha. Então Chico era uma pessoa igual a nós. Só que com entendimento da importância de seguir o Cristo. Tanto é que ele falou que no tríplice aspecto da doutrina, científico, filosófico e religioso, o mais importante na visão dele é no aspecto religioso. Entender Jesus, viver Jesus. Porque não adianta falar, eu sou espírita. Vantagem nenhuma. Como não há vantagem dizer que é católico, evangélico, messiânico, não há vantagem nisso, isso apenas são rótulos. O importante é nós mudarmos a nossa conotação de comportamento.
mudarmos o nosso comportamento. E nisso sim, nos espelhar nas informações dos Espíritos. Porque além do Cristo, que já colocou o Evangelho, os Espíritos vieram, vamos dizer assim, trazer em pormenores os parâmetros que regem a nossa vida no plano físico e espiritual, dando para nós um entendimento da importância de estar vivendo bem. Porque não é viver, passar pela terra e viver e vir ao centro, isso aí não adianta nada se a pessoa lá fora não justificar realmente a definição de verdadeiro espírita, que é aquele que sofre transformação moral, combatendo tenazmente as más tendências. Porque nós temos tendências ainda em desalinho, precisamos combater isso, mudar. Às vezes a pessoa vem para o centro e trabalha, e faz isso, e faz aquilo, achando que está fazendo muita coisa. Quando lá fora, ou até aqui dentro mesmo, tem algumas conotações em profundo desalinho, não adianta. Tá certo? Nós temos que trabalhar no centro, dar nossa parcela, fazer o bem, ajudar o trabalho que nós executamos no centro. Sem isso, o centro não estaria com as portas abertas. Tudo bem, mas nós precisamos mudar dentro de nós. E aí que eu acho que nós precisamos de ídolos. E o Chico, para mim, é um ídolo. É uma criatura que, desde o seu nascimento até o seu desencarne, foi uma lição de vida para ser seguida por todos nós. Principalmente nós que somos espíritas. Por isso é importante conhecer a vida dele. Por isso é que eu estou aqui hoje, vou falar um pouquinho do Chico. Lógico que porque a vida dele é muito grande. Com 4 anos de idade, ele já tinha uma mediunidade fantástica. O Chico foi trabalhar no plano espiritual durante alguns anos, para ele deter todas as mediunidades e executar o seu programa. Ele não foi colocado aqui como um alguém, você vai lá e divulga a doutrina, alarga a informação doutrinária. Não, é uma pessoa diferenciada, que já foi preparada no plano espiritual para vir aqui com todas as mediunidades. E com 4 anos ele já ouvia os espíritos, tanto é que foi mostrado no filme. Quem assistiu o filme, eu vou trazer mais algumas informações. Para quem não assistiu, vou dar alguns subsídios para entender até melhor o filme dele. E vale a pena ver quem não viu. Então, com 4 anos, os pais estavam comentando sobre uma senhora que estava abortando. E o Chico disse, não, mas não é aborto, é uma gravidez ectópica, ou seja, uma gravidez nas trompas. E o pai e a mãe olharam para o Chico com 4 anos e falaram, meu Deus, como? E foram verificar que depois aquela criatura foi operada e realmente estava com gravidez nas trompas. Não era aborto. Passado isso, o pai pergunta para ele, mas Chico, você sabe o que é gravidez ectópica? Eu não sei, pai. Mas como é que você falou? Aí eu ouvi. Alguém falou para mim e eu falei para vocês. Então, com 4 anos, o Chico já tinha essa mediunidade. Com 5 anos de idade, a sua mãe desencarna. Uma pessoa maravilhosa, Maria João de Deus. Uma mulher maravilhosa. Carinhosa, todo cuidado. E quando ela anda a desencarnar, percebendo o seu desencarne, então chegou para o Chico e disse assim, meu filho, vão dizer que eu morri, mas não acredite. Eu apenas vou dormir e depois eu volto a estar com você. E realmente ela desencarnou. E ele tinha 5 anos de idade. Antes de desencarnar, na sua sabedoria, ela pediu ao pai, o senhor João Cândido, que distribuísse os 9 filhos, que era uma família muito grande, com todas as pessoas amigas. E cada filho foi para uma casa, e o Chico foi entregue para a madrinha, que é a Rita de Cássia, que era uma mulher perturbadíssima, possivelmente obsediada, ou senão perturbada pelo seu próprio comportamento, pela sua maneira de ver a vida. E de tal forma que ela batia no Chico todos os dias, com uma varinha de marmelo, que aliás eu conheço bem. Em Minas Gerais, a minha mãe mandava eu buscar uma varinha de marmelo. Eu buscava e ela pegava e me dava umas corrigidas, né?
E eu, na minha santa ignorância, fui lá e cortei o pé de marmelo, mas brotou mais varinha ainda, complicando mais minha vida, né? Então essa varinha de marmelo eu conheço bem. E quando ela saía, a dona Rita de Cássia, para ir à estação de ferro, para ver as pessoas que chegavam em Pedro Leopoldo, aquelas pessoas engravatadas, aquelas mulheres chiques, porque quando viajava de trem, na primeira classe, só iam essas pessoas diferenciadas. E ela gostava de ver quem chegava em Pedro Leopoldo, na primeira classe. A madrinha era tão voltada para a materialidade, até isso ela valorizava. E o Chico aproveitava para dar uma fugidinha no fundo do quintal e orar pedindo a ajuda da mãe. E numa dessas a mãe aparece para ele. Meu filho, mãe, pois então, falei que eu viria estar com você, foi só dar uma dormidinha e estou aqui com você. Mas mãe, a senhora não está vendo que eu estou sofrendo muito? Sim, eu sei. A minha madrinha me bate todo dia. Não, meu filho, mas essa varinha de marmelo vai ser muito bom para dar um preparo para você suportar as dificuldades do porvir. Liga não. Pelo contrário, se você não reclamar, Jesus vai permitir que eu continue estando com você. E o Chico depois não chorou mais. A madrinha chegava a varinha de marmelo, ele não chorava. E ela dizia, além de louco ainda é cínico, nem chorar não chora. Mas é que o Chico não queria chorar para não reclamar para a mãe continuar aparecendo para ele. Até que um certo dia, a mãe falou, não, eu vou mandar um anjo dourado para tomar conta de vocês. E veio mesmo. Depois de 2 anos que ela desencarnou, o seu João Cândido, o pai do Chico, se casou novamente com a dona Cidália Franco, que era realmente uma mulher diferente, que era esse anjo dourado que a mãe do Chico prometeu que viria para a sua vida. E a exigência dela para se casar com o seu João é que reunisse todos os filhos para ela tomar conta. Igual acontece hoje, né? Gozado, vocês estão rindo, por quê? Quando se casa, diz assim, você vem, mas teus filhos não. E ela foi o contrário, exigência sine qua non. Condição básica para eu me casar com você é que você traga seus filhos para tomar conta. Que coisa fantástica, né? E aí o Chico veio junto com a prole toda e aquela mulher começou a tomar conta dele. E pediu que ele estudasse. Vamos para a escola, meu filho. Mas eram muito pobres, era uma pobreza que não dava para dizer. Até fome eles passavam. 9 filhos, né? Um senhor que vendia bilhete, que era o pai dele, para ganhar a vida, bilhete. E viu uma pobreza danada. E a mãe, agora a segunda mãe, né, a Cidália Franco, disse, não, você vai estudar, mas nós temos que plantar uma horta, você vai tomar conta, vai vender as verduras e nós vamos pegar o dinheiro, comprar uniforme, lápis, o que tiver que comprar para você estudar. E o Chico estudou até o 4º ano primário. Em 1924, ele parou de estudar. Com 4 anos de escola, parou. E foi dar continuidade ao seu trabalho. Mas nesta horta, as verduras, os legumes estavam criando perninhas, desaparecendo. Até que a nossa Cidália disse para ele, meu filho, como é que nós vamos fazer? Nós temos que vender as verduras, mas alguém está levando as nossas verduras embora. E o Chico encontra com a mãe no fundo do quintal um certo dia e disse, mãe, não dá, né? Eu plantei a horta, cuido dela, mas na hora alguém vai lá e tira. Alguém está tirando nossas verduras. Aí a mãe disse, meu filho, mas é simples resolver isso. Pede a vizinha do lado, para quando vocês saírem, ela tomar conta da horta. E a mãe do Chico, a dona Cidália, a segunda mãe, pediu à vizinha que guardasse a chave da casa e tomasse conta da horta, porque alguém estava tirando os legumes, as verduras. Só que a partir daquele dia nunca mais sumiu nada. E ela tomou bem conta da horta. Ninguém mais levou os legumes e as verduras. E o Chico vendia, comprava os objetos e estudava. E ajudava os outros irmãos, que eram extremamente pobres. Agora, já com 17 anos, ele via os espíritos e falava para a mãe, olha, eu vejo os espíritos em forma de um arco-íris, tamanha vibração emanada dessas almas. E as pessoas não acreditavam no Chico, até o pai não acreditava, achou que ele estava louco.
A dona Cidade disse, não, meu filho, estou entendendo. E, mas a senhora acredita no que eu estou falando? Sim, meu filho, eu acredito. Mas os outros não acreditavam. E o pai de formação católica, como o Chico também era, foi até o padre, nosso Sebastião, que era o padre lá de Pedro Leopoldo, da comunidade. E o padre disse assim, bom, vamos fazer um sacrifício para ver se esse menino melhora. Tem uma procissão hoje, vamos colocar uma pedra de 15 quilos na cabeça dele, para que nesse sacrifício os espíritos sejam retirados, porque nessa altura os demônios, né, sejam retirados dele. E o Chico foi na procissão com a pedra de 15 quilos na cabeça, ficou com dor no pescoço durante muitos dias, mas as manifestações mediúnicas continuaram acontecendo. Já com 17 anos, então, ele funda o Centro Espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo. Com 17 anos, ele construiu um centro e foi trabalhar no centro. Com a ajuda de um casal que veio de Belo Horizonte, informados da mediunidade do Chico. O José Perácio e a dona Carmen Perácio. Esse casal veio para Pedro Leopoldo e começou a ajudar o Chico. E fundaram o centro. Mas logo em seguida eles voltaram para Belo Horizonte. E o Chico deu continuidade ao trabalho com seu irmão José Xavier. E em 1929, 2 anos depois, a dona Carmen Perácio, antes de ir embora, ela viu uma chuva de livros caindo sobre o centro. Não entendeu muito bem, mas falou que teve aquela visão e ficou bem estandarizado, bem colocado aquela visão. E de tal forma que foram embora e o Chico continuou dirigindo o centro. Já em 1931, ele estava à beira de um rio que passava em Pedro Leopoldo, e o Emmanuel aparece para ele, que foi o seu grande professor, o seu grande guia, o seu grande instrutor, seu grande amigo, o seu grande disciplinador. E o Emmanuel apareceu para ele e disse assim, bom, nós temos um trabalho para fazer. Tudo bem? Ele disse, bom, será que eu vou conseguir? Ele falou, não, vai, desde que você tenha 3 quesitos atendidos. Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. Se você for disciplinado, nós vamos executar a obra. E passou a assisti-lo na sua obra. Em 1931 ainda, ele recebeu a primeira mensagem de alguns poetas já desencarnados. Casimiro da Cunha foi o primeiro deles, que era um espírita já convicto. E ele então escreve através do Chico. Foram 14 poetas, 59 poemas, que eles arquivaram no livro Parnaso de Além Túmulo, que foi a primeira obra publicada pelo Chico em 1932. Publicada essa obra, criou uma celeuma no meio literário. As pessoas achavam que o Chico estava plagiando, copiando os poetas, escrevendo os sonetos, os poemas. Então vieram muitas pessoas para verificar se não era uma fraude. Mas, sem dúvida nenhuma, realmente o Chico estava psicografando no estilo de cada autor poemas maravilhosos. Já em 1939 ele recebe uma obra, Crônicas do Além Túmulo, de Humberto de Campos, que era um escritor brasileiro, que esteve no nosso meio, e então a família, sabendo disso, mediante a publicação dessa obra, quis exigir o direito autoral dessa obra. Se era o marido e o pai, então que aquele dinheiro viesse para a família. E entrar na justiça contra a federação e contra o Chico. E o Chico, coitado, tinha que sair de Pedro Leopoldo e ir ao Rio de Janeiro para responder aquele processo. Logicamente, jovem ainda, muito jovem, com medo, porque quando fala de justiça, a gente trema na base. E o Chico precisava ser, não, o Emmanuel chegava para ele, não, Chico, vamos lá, mas o senhor sabe, eu vou ser processado, vou para a cadeia. Não tem importância, Chico, mas vamos lá. Mas até que surgiu um advogado e um juiz, criaturas iluminadas, que deram ganho de causa à federação, dizendo que não poderia se cobrar de um morto que estava já desencarnado esse direito autoral. Ele estava desencarnado, então não tem elementos na nossa lei para cobrar direito autoral de um espírito desencarnado.
E então, o Chico se tranquilizou e continuou recebendo outras obras maravilhosas do Humberto de Campos, só que com o pseudônimo de Irmão X. A partir daí, começou a escrever como Irmão X, para não criar mais problema nessa área. Em 1944, a obra que foi best-seller, a obra mais vendida da doutrina espírita até hoje, com mais de 2 milhões de livros já vendidos, Nosso Lar, 1944, que agora vai ser motivo de um filme que eu entendo que deve ser fantástico, maravilhoso, que vai ser lançado ainda este ano, que, para nossa alegria, nós vamos poder assisti-lo. Já em 1955, o Emmanuel tinha dito para o Chico que iria escrever 30 obras, 30 livros. E escreveu 30 livros. Só que o Chico, ele trabalhava de dia, começou com 9 anos numa fábrica de tecido, depois foi para um armazém, e depois, em 1935, ele vai para a Casa da Agricultura, onde ele ficou até se aposentar. E ele trabalhava de dia, dirigia o centro à noite, e de madrugada ele psicografava. De tal forma que ele dormia de 2, 3, no máximo 4 horas por dia, muito cansado. Disse o Emmanuel que não iria escrever mais. E o Emmanuel disse: não, mas você não assumiu um compromisso comigo? Eu assumi. Pois então, nós vamos continuar. Agora vamos escrever mais 40. E ele cansava, mas mais 40? Sim, 40. E começou a escrever. Mas nisso chega o Valdo Vieira, em 1955. O Valdo era um médico de Uberaba, e foi para Pedro Leopoldo e conversou com Chico, e fizeram várias obras em parceria, cerca de 17 obras que eles escreveram em parceria. O Valdo escrevia um capítulo ímpar em Uberaba, e o Chico escrevia o capítulo par em Pedro Leopoldo. Juntava as obras, ambas escritas, e dava um compêndio e publicava-se aquela obra. Então, foi muito interessante esse trabalho, até que depois de 1965, o Chico foi para os Estados Unidos fazer um estudo da língua e divulgar a doutrina lá fora, acompanhado do Valdo. E ficaram lá durante 2 meses. E o Chico começou a falar inglês fluentemente, em 2 meses. E o pessoal ficou surpreso: meu Deus, mas como? Em 2 meses você já falando fluentemente o inglês? Lógico que o Chico, na sua bagagem espiritual, já tinha travado contato com a língua e deveria falar em encarnações passadas, muitos idiomas. Então, falar inglês para ele era apenas uma rememoração. Então, voltaram. E quando eles voltaram, o Valdo foi para o Japão fazer um curso de medicina e abandonou o espiritismo. Para a tristeza do Chico, porque o Valdo ajudava o Chico na escrita da obra, facilitando o trabalho. Agora ele tinha que escrever sozinho. O Valdo foi embora e o Chico continuou. Quando ele terminou os 40 livros, ele disse assim: bom, agora chega, né, Emmanuel? Ele falou: não, tem mais 30. Ele falou: mais 30, mais 30. E agora eu estou sozinho? Pois então, vamos escrever sozinho. Ele escreveu mais 30. Quando ele concluiu a 100ª obra, ele chegou para o Emmanuel e falou assim: agora nem que o senhor queira, eu não vou escrever mais. Eu já não aguento mais, estou muito cansado, estou doente. Porque o Chico, logo em seguida que ele começou na doutrina, já perdeu uma vista. O olho começou a sangrar, teve uma necrose do olho, já perdeu uma vista. Ele tinha muita dor no olho, o Chico tinha angina, tinha uma série de problemas. Então, aquilo comprometido por dormir pouco, trabalhar muito, ele falou assim: eu não vou mais escrever obra, chega. Aí o Emmanuel falou assim: então nós vamos fazer uma desapropriação. E o Chico disse: mas o que é desapropriação? Olha, é simples, o espírito é seu. Você faz dele o que você quiser. Agora o corpo, fomos nós que demos para você. Então nós vamos tirar teu corpo e você vai desencarnar. Tudo bem. Aí o Chico: não, então eu vou continuar encarnado, vamos continuar escrevendo. E escreveu mais 314 obras. Os grandes escritores não chegaram a casa de 100 obras. O Chico, só ele, com ajuda, lógico, em parceria com Bacelli, parceria com o Valdo Vieira, só ele escreveu 414 obras, um legado fantástico, maravilhoso. Tanto é que o Martins Peralva diz que nós somos milionários pelo Espiritismo, sabendo que essa doutrina veio para aclarar a nossa mente. Quanto mais nós estudarmos a obra, melhor para nós. E tem quem pergunta ainda: quem será o substituto do Chico? E precisa.
Depois que ele deixou um legado desse, nós vamos ter que reencarnar muitas vezes ainda para travarmos contato com essa obra. Cada livro do Chico que a gente abre, uma frase, dá para a gente pensar muito a respeito. Uma frase jogada ali isoladamente. Agora imagina 414 obras a serem estudadas. Não precisa de substituto. Logicamente que virão outros. O Emmanuel mesmo, segundo o Chico, está reencarnado aqui no Brasil. O Emmanuel já deve estar com cerca de 10 anos de idade, reencarnado aqui no Brasil. Disse o Chico que ele será um grande orientador, um grande educador. Não sabemos o que ele vai fazer, mas imaginemos na área da doutrina espírita o que é que o Emmanuel deverá fazer para que a doutrina realmente encontre o seu espaço. A minha ideia, meu pensamento é de que a doutrina espírita será selecionada nas escolas. Provavelmente em futuro, não muito na frente, nós teremos a doutrina espírita lecionada nas escolas. Porque essa pergunta o Kardec perguntou, a doutrina espírita será a crença de minoria ou uma crença popular? E os espíritos disseram a Kardec, crença popular, sob o peso da pessoa passar pelo ridículo. Porque a doutrina espírita está inserida nas leis naturais, e as leis naturais estão inseridas na doutrina espírita. Então, não haverá quem não venha se dobrar diante da doutrina espírita. Então, eu entendo que ela vai para a escola, ainda bem, para que os nossos filhos comecem a entender o verdadeiro sentido da vida, porque a meninada hoje está totalmente desencontrada, infelizmente. Vivem sem religião, vivem sem Deus, vivem fazendo barbaridade, para assumirem o compromisso da responsabilidade mais tarde. Agora, entendendo a doutrina espírita, interpretando melhor o Evangelho do Cristo, vivenciando uma vida com mais apreço, certamente vai ser muito bom para a humanidade. E o Chico, então, continuou nesse trabalho. Mediunidade e psicografia. Escrevia em vários idiomas, de trás para frente. Para ler a mensagem tinha que botar o espelho porque estava invertido. O Chico escrevia de tudo quanto é jeito. Era um médium psicógrafo fantástico, maravilhoso. Psicofonia. Recebia as entidades que eram orientadas. Excelente médium de psicofonia. Ele também era médium de materialização. Quantos espíritos foram materializados e fotografados, documentados por muitas instituições, inclusive estrangeiras, que vieram para analisar a mediunidade do Chico. Espíritos faziam um trabalho de cura através da materialização. Sheila, que era uma enfermeira que desencarnou na última grande guerra, ela materializava, trazia um foco de luz, colocava em cima da pessoa, todo mundo vendo, e a pessoa ficava curada. Isso foi documentado, não é alguém que colocou isso fantasiosamente, não, documentado. O maior médio de materialização que nós tivemos, Chico Xavier. Tinha psicometria, uma mediunidade diferente. Ele colocava a mão no livro, passava 3 páginas e falava assim, eu já li o livro. Mas como, Chico, você leu o livro? Você só passou 3 páginas? Pois então, eu já li o livro. Então conta a história. E ele contava. Pegava um objeto e tecia considerações sobre aquele objeto. Até a quem pertenceu, em que época. Um dia chegou lá um capitão do exército e trouxe uma espada enferrujada que ele achou em Teófilo Otoni, lá em Minas Gerais, à beira de um rio. E chegou para o Chico e falou, Chico, eu não sei, eu tenho uma ligação muito estreita com essa espada, eu achei essa espada e eu tenho um carinho, uma admiração, eu tenho uma ligação muito estreita com essa espada. Você tem alguma coisa para me falar? Aí o Chico pegou a espada e falou assim, em 1840, o senhor foi capitão da força militar e desencarnou à beira desse rio por conta de uma guerra proposta pelos liberais. Então o senhor já era militar, voltou agora como militar e essa espada lhe pertenceu. Aí aquele homem olhou para o Chico e falou, se o senhor quiser saber se é verdade, limpe essa ferrugem, o senhor vai ver uma insígnia, um brasão que está colocado nessa espada que retrata exatamente o que eu estou falando. Aquele homem voltou para Teófilo Otoni e foi limpar aquela espada. Ele lixava e nada de aparecer nada. Mas foi lixando, vencendo aquela ferrugem até que chegou no metal vivo. E estava lá Honor e Fidor, que era o brasão
da Força Militar naquela época, retratando o que o Chico havia colocado, vendo até o que estava abaixo da ferrugem. O Chico sabia até o que as pessoas estavam pensando. Quantas vezes ele falou, mencionou o que a pessoa estava pensando. Então, era até difícil chegar perto do Chico, né? Porque a gente tem uns pensamentinhos meio maluquinhos, né? Então, chegar perto do Chico dava até um certo... Eu estive lá várias vezes e fiquei, não sei, meio deprimido. Não sei se por conta de ver aquela vida sofrida do Chico, ou até mesmo saber o tanto que eu era pequeno, e sou ainda, diante da grandeza daquela criatura, e com as minhas maluquices que ainda existem, chegar perto de um homem que sabe até o que nós estamos pensando, aquilo me deixava meio para baixo, sinceramente. Toda vez que eu ia Uberaba, eu voltava meio para baixo. Talvez retratando a minha inferioridade diante da grandeza daquela alma. Então o Chico sabia até o que as pessoas estavam pensando. E fez um trabalho maravilhoso, não na área só de psicografia, de divulgação doutrinária, mas na área social. Quando a doutrina foi proposta de ser colocada aqui no Brasil, dando continuidade à obra de Kardec, é porque nasceu num berço rico, lá na França, na Europa, e veio dar realmente essa conotação de boom, né? Essa explosão aqui no Brasil, no meio pobre, porque o Chico nasceu num meio muito pobre e assistia as criaturas, e ele sempre falava, se a doutrina espírita quiser se projetar, ela tem que considerar a proposta de Jesus, que é fazer aos pequenos aquilo que o Cristo gostaria de fazer. Então o Chico sempre enfatizou estar ajudando as pessoas pobres. Já nasceu pobre, viveu no meio pobre e ajudava as pessoas pobres. Tanto é que a sua obra, que hoje rende milhões de dólares por ano, essa obra foi doada todinha para a Federação Espírita Brasileira, para continuar editando as obras e atendendo muitas instituições que são assistidas por esse dinheiro que o Chico legou totalmente à Federação Espírita Brasileira. Instituições até estrangeiras, que hoje recebem essa doação da parte das obras do Chico. E o Chico continuou fazendo esse trabalho. Fantástico, maravilhoso. Sempre no final de semana estava à sombra do abacateiro, onde eu estive lá, tive o privilégio de conviver com ele, e ele falando calmamente sobre o Evangelho, cheio de gente em volta, dando um pãozinho e um realzinho, um cruzeirinho na época, hoje um realzinho, dando para as pessoas. E um dia perguntaram para ele: Chico, que adianta você dar um pão e um real? Ele disse assim: meu filho, um banho não resolve o problema da higiene do mundo, mas um banho todo dia faz bem, né? Então o Chico mostrou que aquele pão e aquele dinheirinho não ia resolver o problema daquelas pessoas, mas estaria dando uma amenizada na situação. E na campanha de Natal, quando a gente faz uma campanha de Natal aqui, no sábado de manhã, oh, campanha linda, nós distribuímos tantas cestas, 300 cestas, eu fiz uma campanha maravilhosa. Então, o Chico, na campanha do Natal, lógico que com a ajuda dos amigos, com o dinheiro que ele pegava das suas obras, da partir assim das 4, 5 horas, véspera do Natal, no dia de Natal, né, até a noite, ele ia atendendo as pessoas de casa em casa, entregando pessoalmente, e passava a noite inteira visitando essas pessoas. Até madrugada, às vezes amanhecia, entregando, abraçando, trazendo uma mensagem de amor, de carinho para aquelas pessoas. E diz o doutor Inácio, através do Bacelli, que ele continua fazendo esse trabalho hoje, nas trevas, no plano espiritual. Continua visitando essas almas comprometidas nas trevas, na noite de Natal. Então, às vezes a gente faz um trabalhozinho, acha que fez grande coisa, diante da proposta do Chico, nós não estamos fazendo quase nada. Então nós temos que nos espelhar nessa criatura e começar a verificar uma maneira de fazermos esse Natal permanente. Só no dia de Natal é muito pouco. E ele fazia isso com muita tranquilidade. Passar o dia fazendo esse trabalho de assistência às pessoas. Grandes filas que se formavam à porta do centro, pessoas que iam lá. A partir desse 100º livro, ele começou a escrever, já recebendo mensagem de pessoas que haviam desencarnado para consolar parentes que ficavam aqui, como é a proposta aqui na nossa reunião de hoje à tarde, da SEC, receber mensagem para consolar as pessoas que tiveram seus entes queridos desencarnados. E então milhares de pessoas se aportavam a Uberaba, filas homéricas imensas.
E de tal forma que ele atendia aquele pessoal com calma, começava já depois do almoço, ia até de madrugada, altas horas, atendendo um por um, com a mesma tranquilidade, com a mesma paciência. E ele até chegou a dizer, e para saber se a pessoa tem paciência mesmo para valer, ela precisa responder no mesmo tom de voz, quando a pessoa for questionada por 3 vezes a respeito do mesmo assunto. Se essa pessoa responder no mesmo tom de voz, ela é paciente, senão, não tem paciência. E é mais ou menos o que acontece conosco, né? Quando a pessoa pergunta uma vez, a gente responde. Na segunda, mas você não ouviu? E na terceira, eu nem vou responder. E é mais ou menos por aí. Onde está a paciência? E o Chico sempre com paciência atendendo todo mundo. Tinha o Jorge sempre era um rapaz que era oligofrênico. Ele tinha um hálito muito difícil até de conversar com ele, que era um cheiro horrível, que exalava da boca. Tinha ferida no lábio. Todo sábado o Jorge estava na fila para falar com o Chico. E o Chico vinha e falava com o Jorge. Pertinho ali ouvindo o Jorge. E o pessoal da fila desesperado, porque o Chico ficava dando atenção àquele pobre coitado. Meu Deus, mas todo sábado. E ele dando atenção, mas já falou demais. E nós aqui esperando aquela impaciência. E o Chico falando com o Jorge. No final, quando despediu, o pessoal, ufa, até que enfim. Ele voltava e falava assim, Jorge, recita aquele versinho que eu gosto de ouvir. Aí o Jorge falava assim, menina, penteia o cabelo, joga a trança para cacunda, que Deus não te leve do domingo para segunda. E o Chico ria, voltava, o Jorge dava um beijo, saía cheio de sangue no rosto, não limpava e continuava atendendo aquelas pessoas. Paciência 1000 o Chico tinha para com aquelas criaturas. Muitas das vezes até agredido, pessoas que não eram atendidas de conformidade com seus anseios, cuspia no rosto do Chico, era esbofeteado. Um certo dia veio um homem de fora para matá-lo, pulou o muro, revólver na frente do Chico, e o Chico disse, seja feita a vontade de Deus. O rapaz abaixou a arma, o policial veio, levou e disse, não faça nada com ele, deixe-o ir em nome de Deus. E aquele homem foi embora. Também sofreu um atentado, mas com calma, com serenidade, seja feita a vontade de Deus. Aquilo foi o suficiente para aquele moço desmontar-se, ir embora e não matar o Chico. Uma vez um bêbado estava levando um cego pela mão. Imagine um bêbado puxando um cego, ou um cego sendo puxado por um bêbado. O que não pode acontecer? Estavam atravessando um pontilhão da estrada de ferro em Pedro Leopoldo, 4 metros de altura. De repente, o ceguinho escorregou e caiu lá embaixo. Quebrou-se todo. Mas o bêbado estava muito bêbado, mas ainda teve um pouco de lucidez. Foi à casa do Chico e pediu para ele dar um socorro àquele irmão que estava lá caído. E o Chico foi, pegou o bêbado, levou para casa. E tinha um jornal na cidade que servia para o padre criticar o Chico, criticar o espiritismo, em especial o Chico, falar mal dele de tudo que tinha direito, que era um padre mais jovem, não o Sebastião que deu cobertura para ele no começo, mas um padre mais jovem. E o Chico disse, bom, esse jornal pelo menos tem uma importância para mim, vai me permitir que eu faça um artigozinho pedindo ajuda para cuidar desse pobre coitado, porque ele trabalhava de dia e podia cuidar de noite, mas de dia alguém haveria de cuidar. Então fez uma notazinha no jornal, e lá apareceram 2 mulheres que foram ajudar o Chico. E o Chico perguntou, mas escuta, vocês têm tempo para me ajudar? Vocês não têm seus afazeres? Não, Chico, nós trabalhamos de noite. Você trabalha de dia, nós trabalhamos de noite. Aí ele perguntou, mas o que vocês fazem? Tá, nós somos prostitutas. E aí aquelas mulheres passaram a atender aquela criatura de dia, enquanto o Chico atendia de noite. 2 meses depois, o ceguinho ficou bom, foi embora para casa, mas antes disso o Chico fez uma prece em gratidão para com aquelas mulheres e para com a espiritualidade, pelos favores recebidos, em face à cura daquele cego. E essa prece foi tão envolvente, fez com que aquelas 2 mulheres mudassem de Pedro Leopoldo, abandonassem a prostituição, uma foi ser tintureira e a outra foi ser enfermeira em Belo Horizonte. E o Chico tinha essa facilidade de mudar a vida das pessoas, mediante informações ou fatos isolados,
porque ele tinha esse magnetismo de impregnar as pessoas, fazer com que elas se dessem conta da importância de modificações. Um certo dia, um homem muito materialista perdeu o seu único filho, desesperado, não acreditando em Deus, falando até em suicídio. E a família chegou para ele e disse assim: vá a Uberaba, quem sabe o Chico pode ter uma mensagem para você. Ah, não acredito nisso, eu não acredito nem em Deus, porque se Deus existisse, não teria tirado meu filho, único, e eu o amava tanto, não acredito em nada. Mas vá lá. Insistiram tanto que ele disse assim: tá bom, eu vou, mas com uma condição, vocês não vão falar nada para ele, não vão dizer do que aconteceu, se existe essa coisa de espíritos aí, e se ele for o que vocês estão falando, alguma coisa vai acontecer. Não deu outra. O homem está na fila, o Chico disse assim: senhor fulano. Aí aquele homem veio. Tem uma mensagem aqui do seu filho para o senhor. E a mensagem era mais ou menos o seguinte: o menino disse assim: pai, vou lhe contar uma lenda. Na Índia, em tempos remotos, um certo senhor resolveu presentear um amigo com um gado, bois, uma vaca e um bezerro. Só que teria que transladar esses animais para o outro lado. E de tal forma que os bois atravessaram, mas a vaca e o bezerro não queria atravessar. Até que alguém, iluminado, disse assim: leve o bezerro no colo, que é pequenininho, é maneirinho, e a vaca vem atrás. E aí ele disse assim: não quero chamá-lo de vaca, pai, mas foi preciso que eu viesse para o outro lado, para que o senhor viesse entender que Deus existe, que a espiritualidade existe, que a mediunidade existe, que eu estou aqui para dizer para o senhor que eu o amo da mesma forma como amava antes. E aquele homem, a partir daí, deixou de ser materialista, se tornou espírita e foi desenvolver o seu trabalho em amor ao próximo. E tantos fatos aconteceram dessa forma que o Chico mudava realmente a vida das pessoas. Falar dessas particularidades do Chico, toda hora, todo dia tem informação nova. É só a gente pegar os livros. E eu imagino aquilo que aconteceu sem ser colocado. Quando ele foi chamado para o Pinga Fogo, da TV Tupi, 1871, então ele falava para 20 milhões de pessoas, e falava sobre tudo, com muita facilidade, respostas assim imediatas, de perguntas complicadíssimas, feitas por pessoas eruditas. Logicamente que ele estava ali assessorado pelo Emmanuel. Depois ele foi chamado para fazer uma gravação para Hebe Camargo. E então, quando ele estava gravando no estúdio, ele, o Emmanuel, as pessoas que estavam fazendo a gravação, ele disse assim: Emmanuel, gozado, aquele dia que eu estava à frente de milhares de pessoas, eu me senti muito bem, confortavelmente instalado, eu senti assim um calorzinho me envolvendo. E eu estava falando para milhares de pessoas. Agora eu vou fazer uma gravação, eu, você, poucas pessoas, mas eu estou sentindo um friozinho na barriga, um desconforto. Por que razão? Mas Chico, está tudo certo. Mas como? Pois então, Chico, naquele dia que você estava à frente de 20 milhões de pessoas, todas as pessoas estavam vibrando por você. Aqui agora, você está sozinho, ninguém está vibrando não, é você, você e você. Mostrando como as vibrações das pessoas trazem para nós algo pertinente. Se a pessoa está vibrando positivamente, sente um conforto, mas se estiver vibrando negativamente, certamente nos traz um constrangimento. Um dia uma senhora chamou o Chico: Chico, eu quero falar com você. Ele estava indo para o trabalho. Não posso, minha irmã, estou atrasado, 10 minutos já. Mas Chico, eu quero falar com você. Mas minha irmã, não posso, eu estou atrasado, depois eu volto. Aí o irmão falou: Chico, apareceu para ele, né? Por que você não atende a nossa irmã? Aí ele disse: mas o senhor que é muito disciplinado, gosta do senhor, já viu, estou atrasado. O presidente já está atrasado mesmo, Chico? Minuto a mais, minuto a menos? Volta e fale com ela. Aí lá vai o Chico, que o Emmanuel sempre estava cobrando do Chico. Não deixava o Chico, vamos dizer assim, escorregar diante do testemunho, né? Então, ele volta
conversa com a irmã, o que a senhora quer comigo? Não, Chico, só queria um abraço seu. Aí, tá, tudo bem. Abraçou aquela mulher, ele deu uns beijos. Aí saiu, vai com Deus, Chico. Aí ele foi andando, o Emmanuel bateu nas costinhas dele e falou, Chico, olha para trás. Aí ele olhou para aquela mulher, viu um foco de luz emanado do coração daquela mulher diretamente para o Chico. Aí o Emmanuel falou assim, a sua dor de cabeça? Ué, passou. Gozado, está com dor de cabeça várias horas, a dor passou. Pois então, Chico, foi essa mulher, com a sua vibração, que curou a sua dor de cabeça. Então imaginemos como é importante nós estarmos fazendo o bem. Por isso que o Francisco de Assis coloca, é dando que se recebe. Quanto mais bem nós fizermos, mais vibração positiva recebermos, melhor para nós. Agora, quando a gente cria encrenca e a pessoa vibra negativamente, pior para nós. Até quando vai demorar para a gente entender isso? A gente tem que ser bom dentro de casa, tem que ser bom dentro da casa espírita, tem que ser bom com as pessoas que estão à nossa volta, tem que ser bom no nosso trabalho, tem que ser bom em todo lugar. Bom para nós. Bom para nós. Um dia o Chico recebeu um convite para tomar uma sopa na casa de uma senhora cega. E ela fez a sopa e serviu para o Chico. Mesa quadrada, a senhora do lado, cega, uma pessoa de lá e outra em frente ao Chico, e o Chico do lado de cá tomando a sopa. E quando a pessoa é convidada, ela é o centro da atenção, vocês concordam comigo? Então, cada colherada que ele colocava na boca, a pessoa olhava para ver qual que era o grau de satisfação do Chico, né? E ele foi tomando a sopa, de repente, no final, apareceu uma barata no prato. E aí, então, ele fica, meu Deus, e agora, o que eu faço? Olhar para a mulher, está olhando nele. Olhar para a outra, está olhando nele. Eu falei, o que eu faço? Sempre o Emmanuel socorrendo o Chico. Chegou e falou, Chico, qual é o problema? Emmanuel, você não viu a barata? Falei, qual o problema, Chico? Mas a barata, eu não quero aborrecer essa irmã que foi tão carinhosa, fez a sopa para mim. Pois então, Chico, engula a barata. Ele pegou a barata, colocou na boca e sumiu com ela. Esse era o Chico. A gente até, eu gostaria tanto de ser o Chico. Mas será que nós teríamos estrutura para fazer tudo isso que ele fazia com equilíbrio? No final da vida, no ano de 1995 até o ano 2000, ele já estava tão alquebrado pela doença, pela velhice, que ele tinha dificuldade até de andar, uma cadeira de rodas. Um dia o senhor bateu na porta, Chico, Chico, na janela dele. Meu irmão, vai embora, estou muito cansado. Chico, meu irmão, vai embora, estou dormindo, preciso repousar, estou muito cansado. E a pessoa, Chico. Aí ele levantou, se arrastando, chegou na frente daquele homem, por fora dali da casa, ajoelhou-se na frente dele e disse assim, meu irmão, você precisa de mim, mas nesse momento eu preciso muito mais de você do que você de mim. Vai embora, deixe-me descansar. Amanhã você volta, eu o atendo. E realmente o homem voltou e foi atendido no outro dia. Aquele homem compreendeu a gravidade da situação e foi embora. Mas o Chico, até no último instante, estava atendendo as pessoas. Nunca negou esse atendimento a ninguém. Portanto, é essa alma que nós temos como baluarte, como um ícone, como um exemplo a ser seguido por todos nós. Desencarnado no plano espiritual, mas mais vivo do que nós, continua vivo e preocupadíssimo com a doutrina, porque sempre ele zelou muito pela doutrina, sempre zelou, vai continuar zelando. Não sei se não vai desencarnar lá na frente para dar continuidade a essa doutrina aqui no seio da terra. Logicamente nós vamos lembrar dele, sempre vamos lembrar dele. E lembrar, talvez nas nossas preces, não pedindo que ele, que o Chico esteja muito bem, que seria uma redundância, lógico que ele está bem, mas procurando envolvê-lo na nossa gratidão, porque nós não temos ideia do que esse homem deixou para nós, principalmente o exemplo de homem, exemplo de espírita, exemplo de espírito imortal, exemplo de uma alma sublimada que continua preocupada conosco, continua ainda escrevendo através do Bacelli, mandando mensagem.
E certamente no plano espiritual continua assistindo-nos, apesar da nossa pouca condição de merecimento. Então, é essa alma que nós devemos envolver nas nossas preces em gratidão, retratando essa gratidão em forma de amor, de carinho para com Ele. Da mesma forma que aquela senhora disse, vai com Deus, com muito amor, e curou a dor de cabeça, se nós orarmos pelo Chico, retratando a nossa gratidão por tudo isso que nós tivemos e temos hoje em mãos, certamente nós estamos colaborando para que o Chico continue cada vez melhor trabalhando por nós que nos encontramos aqui no seio da terra. Finalizando, eu poderia resumir tudo isso em poucas palavras. Em se tratando do Chico, quem isso afirma, por certo, não erra. Homem bom, homem amor, homem luz. Legítimo representante na terra do Cristo, nosso Senhor Jesus. E muita paz.